Bom dia, meus senhores e minha senhora. Eu quero falar um pouco ainda sobre a posse da ministra Carmen Lúcia como presidente do Supremo Tribunal Federal. Um negócio escandaloso, um negócio horrível, terrível, que mostra que esse país não é um país sério. Vou falar especificamente agora de um fato que poderia ser extremamente constrangedor para um homem sério, um direito, um honesto. Aliás, um honesto direito não passaria por isso. Eu cheguei à conclusão que o corrupto não é cara de pau. O corrupto tem cara de aço inoxidável. Porque o que aconteceu naquela posse da ministra Carmen Lúcia é de corar, é de fazer qualquer um sentir mal, ir para o hospital, ter nojo, vomitar o que aconteceu. Primeiro, nós vamos analisar o seguinte: convite e aceitação. A ministra Carmen Lúcia o convidou, aliás, convidou o Lula para a posse em função de que foi o Lula que a indicou como ministro. Na realidade, eu acho isso não tem muito a ver, não, porque a indicação não é pessoal, não é uma coisa, o governo não é do Lula, não é? Ela deve ter sido indicada por várias pessoas pela qualidade que ela tem para ser ministro. E como ele precisava de uma mulher, não é? Todo mundo precisa de botar uma mulher para mostrar que o governo não é tão machista, que só existe homem no governo. Ele então colocou a ministra Carmen Lúcia. Eu até entendo, do ponto de vista da sensibilidade humana, ela ser grata a ele, porque finalmente foi ele que escreveu, foi ele que assinou embaixo, colocando-a como ministra do Supremo Tribunal Federal. Mas ela é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa de um outro nível. Ela poderia ter outras maneiras de agradecer, principalmente pelo seguinte, porque a situação do Brasil é uma situação ímpar. Todo mundo está desconfiado de todas as instituições do Brasil. O Brasil ainda não tem uma experiência, uma tradição de instituições completamente democráticas. E particularmente esse convidado é algo extremamente desabonador e que permite que se tire várias conclusões a respeito disso, inclusive desconfianças totais e absolutas com o que aconteceu. Não é porque o senhor Lula está sendo investigado, está sendo julgado, não é? Como chefe de quadrilha que foi altamente beneficiada dos recursos públicos, principalmente da Petrobras. Então o senhor Lula é considerado o chefe de toda essa corrupção que existe na Petrobras, não só na Petrobras. Aliás, em todas as operações o Lula está envolvido. Por outro lado, se ela o convidou por educação, talvez esperasse que o Lula, por educação, não aceitasse ou não comparecesse. Mas ela precisa saber que Lula é uma pessoa irresponsável, uma pessoa inescrupulosa, tem provas, tem experiência, tem anos e anos que nós percebemos que o Lula é uma pessoa inescrupulosa. Não tem nenhum apego à honestidade, à sinceridade. Não tem. Simplesmente não tem.
inclusive é um quanto mais mentiroso. Então essas pessoas não podem esperar dela um ato de bom senso. Aliás, eu não conheço nenhum ato de bom senso, nenhum ato de grandeza do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem, dito isso, eu vou agora analisar aqui junto com vocês. E um dos oradores lá na posse do STF foi o decano do STF, o ministro Celso de Mello. Ele disse, e aqui estão as palavras dele, no discurso dele, ele diz: existem no país práticas delituosas perpetradas por intermédio de organizações criminosas e que os investigados obtêm inadmissíveis vantagens e benefícios de ordem pessoal ou de caráter empresarial ou ainda de natureza político-partidária. Se nós olharmos isso aí, parece que ele disse olhando diretamente para o Lula. Porque organizações criminosas, ele está sendo julgado por ser o chefe da organização criminosa. E que os investigados obtêm inadmissíveis vantagens e benefícios de ordem pessoal. Ora, as vantagens que nós sabemos, inúmeras: um triplex, um sítio do Atibaia, e um homem que é extremamente rico hoje em dia é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ou de caráter empresarial, ele tem um Instituto Lula, inclusive perdeu porque era vergonhoso ele ter isenção fiscal, já que nada ali era ou se faz em benefício da sociedade. Por que ele tem isenção fiscal? Se é ali onde ele desvia recursos, se é ali onde serve de lavagem de dinheiro, tais como as palestras, mais de 30 milhões que ele recebeu por palestras. Tá certo? Ou ainda de natureza político-partidária, que é o projeto do PT. Por exemplo, no Mensalão, ficou claro, muito bem claro, que os recursos do povo foram desviados para o projeto, o único projeto que o PT tem realmente, quando ele fala o nosso projeto, o projeto do PT é o projeto do poder. É o que foi demonstrado nesses 13, 14 anos de poder. Tá certo? Agora imagina, como é que uma pessoa dessa está sentada lá, né, ouvindo essas palavras de um ministro do Supremo Tribunal, o decano, que já foi também presidente do Supremo Tribunal Federal, ouvindo essas palavras, parece que diretamente para ele. Porque ele está, no exato momento, sendo julgado como chefe de uma organização criminosa. E o que é o que fala o ministro Celso de Mello? Fala nisso. Perpetradas por intermédio de organizações criminosas, cujo chefe é o senhor Lula, que está aqui à nossa frente, poderia ter dito. Realmente foi uma posse, vai ser histórica. E a ministra Carmen Lúcia, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra, foi um mau começo. A senhora tropeçou feio, que não se pode, né, numa solenidade como esta, da instituição máxima que zela pela Constituição, que zela pelas leis do país, convidar tantas pessoas que fazem exatamente o contrário, atropelam as leis desse país, inclusive o presidente, que a ministra está substituindo, Lewandowski, que acabou de rasgar a Constituição no julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ok, pessoal, muito obrigado e até a próxima.